Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Mais um vídeo para o canal maravilhoso do Multiverso Energia. O tema de hoje deste vídeo é o impacto financeiro na escolha entre a compra ou aluguel de energia solar. O que você deve escolher para você, para a tua empresa, para o teu negócio, para a tua casa? O que afinal é melhor em termos financeiros, né? Bom, eu venho trabalhando com energia solar já há 7 anos, né? Desde 2016. Então acho que me autoriza um pouco a falar sobre esse tema, porque sempre foi um pouco nessa pegada da avaliação do projeto, né? Tanto para casas como para empresas. Então eu entendo que existe. A energia solar está crescendo, ela está evoluindo bastante. No texto especificamente eu não falo de um ponto importante que a gente vai falar depois, que é a própria legislação vigente nesse momento, né? De 2012 até o ano passado, a gente tem uma resolução normativa da ANEEL, ou seja, para quem não sabe o que é a ANEEL, é é uma agência reguladora do setor de energia elétrica, é tipo uma Anvisa, só que para o setor de energia elétrica. Era isso que eu ia falar. E a gente tem basicamente uma resolução normativa que foi promulgada, publicada, sei lá o nome, em 2012, né, que regulamenta basicamente o sistema de geração de créditos de energia para a geração distribuída, né? A geração distribuída são sistemas com potência menor que estão conectados na rede de distribuição, né, do sistema de energia elétrica. E basicamente como que funciona, né? O sistema fotovoltaico, que responde aí praticamente por toda essa geração distribuída. O sistema fotovoltaico, ele vai produzir energia elétrica. O que você pode consumir no momento da geração, você consome instantaneamente. O que você tem de excedente, você injeta no grid público e aquilo vira um crédito, né? E nos momentos onde não tem geração, tipo período noturno, você traz de volta esse crédito e consome ele, né? Então, na verdade, como que funciona? A tua conta de luz, ela vem basicamente com... Você pagaria R$ 500, sei lá, por exemplo, R$ 300, o que for. O crédito de energia ele vai abatendo esse valor, né? Então você tem um sistema fotovoltaico, você tanto produz energia e consome, então é como se para o grid público conectado nem existisse isso, né? Porque você produz e consome, mas quando você exporta, ou seja, você produz, não consome e exporta para o grid público, a energia solar te dá um crédito, né? A distribuidora computa um crédito para você, e esse crédito você vira um débito a partir do momento que você precisa consumir energia e não tem a sua geração própria. Então, essa resolução 482 da ANEEL de 2012, ela regulamenta esse processo de geração de crédito e de débitos de crédito de energia. E aí, o ano passado, a gente teve a lei, que é uma estruturação jurídica muito mais fortificada do que só uma resolução normativa, né? Aí tem toda uma discussão de perda de benefício, é uma discussão que dá pra gente ter ao longo do tempo, né? Eu não acho que seja perda, eu acho que é uma remuneração por um serviço prestado pela distribuidora, que antes tinha um benefício de ser isento, e agora ele está deixando de ser isento de forma gradual a partir da lei. Mas é um tema complexo, não é um tema para ser jogado assim de qualquer maneira. Tá bom? Mas o que é o tema aqui do impacto financeiro, né? Basicamente, na energia solar, hoje você tem dois sistemas, perdão, você tem dois modelos de negócio dentro da geração distribuída que são, na verdade, estruturalmente pela resolução, eles são basicamente o mesmo modelo, mas o modelo de negócio ele se subdivide. Então, basicamente, você pode tanto locar um sistema fotovoltaico, lembre-se que você não pode vender energia. O que você faz com a distribuidora não é venda de energia, ela é simplesmente a geração de créditos que eu expliquei agora há pouco.
Então, quando você gera esse crédito, troca e abate a sua conta, o sistema fotovoltaico para a distribuidora, tanto faz se ele é seu ou se ele é de um terceiro. Mas para você, importa muito no impacto da sua conta de luz se ele é seu ou se ele é de um terceiro. Por quê? E o principal impacto é financeiro. Vamos lá, modalidade de compra. Quando você compra um sistema fotovoltaico, aquele ativo se torna da sua propriedade, né? Só que você desembolsa um valor, seja ele financiado, parcelado ou à vista, tanto faz, mas aquele ativo você desembolsa um valor para você conseguir ter a propriedade dele, né? Tem um valor de investimento que ainda é um valor razoavelmente alto para os padrões brasileiros. Mas, geralmente o sistema vai ser dimensionado, a potência dele vai ser dimensionada para gerar uma quantidade de créditos que nessa troca que eu expliquei, ela possa abater a tua conta o máximo possível. Né? Então ela vai gerar uma quantidade para consumo e vai gerar uma quantidade de créditos para você debitar nos períodos onde você não tem geração fotovoltaica. Por isso que você vê conta, compra o sistema fotovoltaico e abata 90 e poucos % da sua conta. Porque dificilmente você vai abater tudo, também é um outro fator que tem que ser explicado com calma. Mas você quase, vamos dizer assim, quase você abate a conta inteira. Né? Então se você tem uma conta muito alta, 300, 400, 500 reais em diante, poxa, imagina você tirar esse valor mensal, porque a conta de energia você vai pagar pro resto da vida, né? Você não tem um momento que você escolhe, agora eu não vou pagar a conta de luz. Quer dizer, você pode até escolher, mas você vai se tornar inadimplente. Então não tem um momento que você pode escolher isso. É uma conta, um custo eterno. Todo mês você vai ter esse custo. Então, de certa maneira, você consegue, imagina você tirar 300, 400 reais e deixar de pagar isso por mês. É muito interessante, né? E os sistemas fotovoltaicos, eles duram muito tempo. Né? Os módulos, a estrutura, etc, dura 20, 25, 30 anos, né? Se bem cuidado. Não tem principalmente o residencial, não tem uma manutenção extraordinária. É muito simples, na verdade. Mas ele tem uma duração muito longa. Apesar de ser um sistema de manutenção simples. Isso no caso residencial. Então o que acontece? Quando você compra esse sistema, ele se paga, né? O valor que você começa a economizar, ele se paga com essa perda de benefício que eu comentei da lei agora. Antigamente ele se pagava, sei lá, às vezes em 4, 5, 6 anos. Hoje ele está pagando um pouquinho mais, 6, 7, 8. Vai depender muito, né? Eu não consigo dar um payback, porque payback, né, que é o prazo que você retorna o investimento que você desembolsou. Você não consegue dar esse valor fixo, assim, a média de mercado é tal coisa. Cara, depende muito, depende da potência que você está fazendo, depende da negociação que você comprou do modo, do sistema inteiro, depende da região onde você está, depende da distribuidora em que você está, né? Então a percepção de economia depende muito, né? A gente está dando sempre uma média, uma estimativa do que pode ser, mas não... Se alguém tenta te vender que a média de mercado é tanto, para mim é mentira. Assim, não dá para você ter essa média fechada. Existe uma ideia, uma perspectiva de qual seria o payback, mas bater o martelo assim eu acho um pouco complicado. Sem você ter as informações. A partir do momento que a pessoa consegue dimensionar um sistema com você, com todo esse leque de informações, aí é outra história. Mas antecipadamente a pessoa fala, a energia solar dá payback de tanto. Mentira. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Tá? Não quer dizer que não dá pra saber, não quer dizer que não seja possível calcular. Tô falando que antecipadamente assim, jogado, não dá pra saber. Então esse é o modelo de compra. Você compra um sistema, gera a quantidade de energia para você, produz, que é o que eles chamam de autoprodutor, e aquilo, o excedente, você exporta e consome nos momentos onde não tem geração fotovoltaica. Esse é o modelo de compra. Qual que é o problema? Né? O ponto positivo é que você abate quase a conta toda, ou né, quase 100% da conta. O problema é que você tem que desembolsar um valor alto. Né? E aí você fica nessa estratégia. Tá, se é um valor razoavelmente significativo, como que eu financio isso? Eu pego meu capital próprio, eu pego uma linha de financiamento, eu faço uma negociação com a empresa para parcelar isso, né?
Como que eu faço? Vai depender muito da sua possibilidade, mas o modelo de compra é o principal entrave e um dos índices, e dos fatores que mais atrapalha a venda fotovoltaica é o financiamento do sistema, né? Ainda hoje, isso desde 2016 quando eu entrei já era assim, ainda hoje é. Melhorou um pouco, porque cada vez mais vai entrando possibilidades novas de financiamento, mas de maneira geral é um pouco complicado para esse aspecto. No caso da locação de fotovoltaico, de sistemas, como que funciona? Se você está locando, então não é da sua propriedade, é da propriedade de um terceiro. Se é da propriedade de um terceiro, então tem um investidor, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, que está construindo aquele sistema para gerar crédito de energia para sua casa. Geralmente, o modelo de locação ele funciona melhor para empresas, né? Porque para fazer sentido você locar por um valor interessante para o investidor e para o consumidor comprar essa energia locada, vamos dizer assim, tem que ter um patamar mínimo de potência de geração de energia. Então dificilmente você vê alguém que constrói para atender residências. O que acontece, que aí é outra modalidade que cabe à discussão posterior, é que aí você constrói uma usina e daquela usina você reparte para atender várias residências. Só que aí já não é um modelo de geração compartilhada, é uma outra amarração contratual, pode ser consórcio, pode ser cooperativa, né? O que a gente chama de fazendas solares hoje, né? É esse modelo de geração compartilhada que você unifica a geração, mas quando você reparte para unidades obviamente menores e pode ser vários clientes residenciais. Esse é o modelo de locação também, mas o modelo que eu estou falando aqui é quando você tem um sistema exclusivo para atender um cliente exclusivo, tá? Só que o que acontece? Geralmente no modelo de locação, até por questões de contratual, para não dar dor de cabeça e tudo mais, dificilmente o sistema fica no local onde onde é consumida energia, né? O local de geração não coincide com o local de consumo de energia. Então, se não coincide, o que significa isso? Que a usina, o sistema fotovoltaico, ele está instalado num lugar remoto, que não é o mesmo lugar do consumo. Se ele está remoto, como que funciona o crédito? O crédito é gerado no grid e depois ele vai ser abatido na conta do cliente de forma remota, né? Então o que acontece? Você não coincide período de geração com consumo imediato. Você praticamente tudo que você gera vira crédito, que é diferente do modelo da compra, né? Que geralmente é um modelo que você pode instalar, tem a possibilidade, é mais fácil você instalar junto no local onde você consome e a partir daí você tem a geração simultânea com o consumo. Então, nesse modelo de locação, na prática, não é uma lei, não é uma obrigação, mas na prática, como ele é uma usina remota, ele vai gerar créditos que vão ser jogados na conta do cliente de forma remota. E aí o que acontece? Qual que é o ponto positivo e a diferenciação para a compra? Cara, você não gasta dinheiro, não tem capital inicial. Você não investe nesse setor, nesse segmento, com capital inicial. Então você não precisa de financiamento, você não precisa de usar capital próprio nem nada. Mas qual que é a contraparte problemática disso? Você faz um contrato de locação e geralmente ele é de longo prazo. Pode ser 5, 10, 15, 20 anos. Mas dificilmente vai ser menor do que 5. Dificilmente vai ser menor do que 5. Porque você tem que dar uma garantia para o investidor daquela usina, para o dono daquela usina, de que você vai manter comprando energia por pelo menos 60 meses, que são 5 anos, né? E aí ele vai ter um retorno, porque pro lado do investidor, para fazer sentido ele investir, ele precisa fazer um contrato em que o valor que ele investiu na usina, ele receba por contrato antes da finalização do contrato. E aí depois ele tem uma margem que ele ganha. Então o payback dele, o tempo do payback é um tempo menor do que o tempo total do contrato. Ou deveria ser, pelo menos, né? Claro que ele pode... ele faz um contrato de 5 anos, ele pode renovar, ou então se ele não renovar, ele pode usar aquela mesma usina para depois atender outro cliente. Isso é possível, né?
Mas é sempre um esforço comercial muito grande, né? Então aqui o sistema de locação, né, que é o que eu chamo no texto de TPO, que é Third Party Ownership, ou seja, a propriedade de uma terceira parte, você não tem capital inicial, é bom para o cliente quando você escolhe, mas você tem a contraparte de que você vai ter que fazer um contrato de longo prazo. E aí pensa só, quando você faz um contrato, por exemplo, de aluguel de imóvel, o que geralmente fazem com você? Fazem uma análise de crédito, alguma análise de score ou alguma análise de verificar a sua questão de Serasa, alguma coisa do tipo. Então, isso também vai ser feito para ver se você tem capacidade de gerar o fluxo de pagamentos esperados. Não adianta você vender para qualquer um e não entender se aquele cliente, né, olhando pelo lado do investidor, se aquele cliente tem a possibilidade de pagar. Senão é um esforço muito grande e começa a dar ruim, né? E aí esse é o sistema de locação, né? Em tese, para a distribuidora existe uma usina e existe o cliente. Ela não consegue enxergar o investidor, né? Porque o investidor ele simplesmente construiu o sistema. Então, regulatoriamente no sistema de locação também só existe cliente e sistema gerador. Mas por trás dos panos, dentro do modelo de negócio, existe a terceira parte, que é o investidor da usina, né? E aí esse sistema de contrato de locação não tem nada a ver com a distribuidora, é um contrato entre o cliente e o investidor. Ou o cliente e o intermediário que representa o investidor de alguma forma, tá? Basicamente é isso. Então o que acontece? O que é o impacto financeiro? Quando você vai escolher, principalmente quando você tem empresa, que aí você pode ou comprar para a sua empresa ou locar para sua empresa, né? Na residência geralmente é mais comum você comprar ou então fazer aquele modelo de geração compartilhada, que é outra coisa, é outra lógica, que não é a que eu estou falando aqui. Principalmente quando quando você é residência, geralmente você compra. Quando você tem uma empresa, geralmente você pode locar ou você pode comprar o sistema. Você tem que fazer essa análise, né? Poxa, é melhor eu comprar e ter o ativo para mim no final, né? No final das contas, ter o ativo sobre minha propriedade, ou é melhor eu locar e fazer um esforço de ficar amarrado por 5, 10, 15 anos com um cliente que está me gerando energia, né? Você tem que fazer essa conta, né? Um bom gestor de energia vai fazer essa conta. Um bom gestor de custos de energia vai fazer essa conta para identificar quais são as possibilidades. Mas basicamente você pode caminhar por esses dois modelos de negócio, né? Não estou falando de modelos de regulação. Porque aqui modelo de regulação vai cair em geração distribuída, vai cair dentro de uma modalidade de geração de crédito que chama autoconsumo remoto, né? Então essas são as possibilidades, tá bom? Então o impacto financeiro, geralmente, e outra coisa, só para finalizar, enquanto na compra você consegue abater quase a totalidade da sua conta, nessa modalidade de locação não vai ser a mesma coisa. Você vai conseguir alguma coisa, e eu coloco no texto, você vai conseguir alguma coisa, sei lá, de 5% até 30%, 40%. Aí você me pergunta o que define a porcentagem de desconto, né? O que define a possibilidade de desconto, primeiro, é o preço que você vai pagar, é a capacidade da empresa que está te locando o sistema. Qual que são as vantagens dela em te oferecer um preço menor do que você paga hoje, mas também o que impacta é a distribuidora onde você está, o seu score de crédito, etc. Tudo isso compõe o preço final que você paga. Mas no final das contas, no contrato, por contrato, né, de locação, você vai pagar um valor menor mensal para ter a mesma quantidade de energia. Esse é o benefício. Mas esse desconto, esse menor, não vai chegar a 90%, 95%. Ele vai chegar a esses 5%, 10% até 30%, dependendo da condição. Depende também da potência do sistema. Se você tiver um sistema muito grande e locar um sistema, o desconto no mesmo lugar, para o mesmo cliente, é diferente se ele vai pegar um sistema de 100 kWp ou de 4 MB. É muito diferente o desconto, né? Porque você tem um ganho de escala aí para conseguir esse desconto melhorar, fazer ele melhorar, né? Tá bom? Então é isso. Corram atrás, pesquisem mais, continuem acompanhando as coisas aqui do canal. Vão ter mais dicas. Se você gostou, dá o seu like. Se você gostou e acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, caminhe esse vídeo, tá bom? Obrigado, um abraço e até mais.